E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje sair um pouquinho da parte de cinética. Terminamos cinética na semana passada e vamos entrar aí na parte de equilíbrio químico. Falar de equilíbrio químico é falar de uma certa continuidade aí da cinética química que a gente vai entender um pouquinho mais agora, tá? Então, olha só. Quando a gente fala de equilíbrio, é bem importante se ligar no seguinte. Bom, então, falar de equilíbrio químico é falar de um sistema em termos de reação química, que ele é reversível. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo reversível, é algo que tem uma seta reversível, uma seta que vai tanto para direita quanto para esquerda. Sempre que você estiver observando uma equação química representada por uma seta, uma dupla seta, né, que a gente chama de seta reversível, saiba que você tem um sistema em equilíbrio. E esse sistema em equilíbrio, ele tem dois lados: o lado direto e o lado inverso. Dentro dessa ideia, cada um desses lados possui uma velocidade. Sendo assim, quando as duas velocidades elas se igualam, você tem então um sistema em equilíbrio. Então, entende por que eu digo que equilíbrio ele é uma certa continuidade da cinética? Porque eu dependo de um conceito de cinética para definir o equilíbrio. Então, a partir do momento em que as velocidades instantâneas de um lado e do outro são iguais, o meu sistema está em equilíbrio. Então, aqui tem um exemplo, a equação de formação da amônia, onde eu tenho a dupla seta indicando o sistema reversível, e aqui do lado esquerdo eu tenho o primeiro membro, do lado direito eu tenho o segundo membro. Mas, sem problema nenhum, você pode chamar isso aqui de reagentes e produto, do mesmo jeito que a gente fazia anteriormente, tá? Beleza. Como é que eu represento, então, um sistema em equilíbrio em termos de gráfico? Existem dois gráficos que podem aparecer para você. Os gráficos são os seguintes. Um gráfico onde você tenha uma concentração versus o tempo e o gráfico que você tem uma velocidade versus o tempo. A forma de você interpretar o equilíbrio para cada um desses gráficos, ela é um pouquinho diferente. Então, olha só, vou colocar curvas para ambos. Quando eu tenho um gráfico concentração versus o tempo, o momento em que as concentrações todas permanecem constantes é o momento do equilíbrio, tá? Só que tem um detalhe. Essas concentrações não necessariamente se tornam iguais depois de um tempo. Elas têm que permanecer constantes, não necessariamente iguais. No caso de um gráfico velocidade versus o tempo, você tem necessariamente no equilíbrio as velocidades se encontrando, porque lembra, quando a velocidade 1 ela se iguala à velocidade 2, o sistema entrou em equilíbrio. Então, quando isso acontece aqui, elas ficam iguais e a gente tem o equilíbrio acontecendo naquele tempo ali. Então, esse TE é o tempo no equilíbrio, tanto para um gráfico de velocidade versus o tempo, quanto para um gráfico de concentração em mol por litro versus o tempo, tá bom? Todo sistema que ele está em equilíbrio, ele traz pra gente as chamadas constantes de equilíbrio, tá? E pra gente entender essa ideia das constantes, é muito interessante que a gente traga novamente o conceito da velocidade para cá. Então repara só, lembra que eu te falei que quando as velocidades elas se igualam, o sistema ele entra em equilíbrio. Legal, já entendemos isso. Mas que velocidades são essas? São aquelas velocidades instantâneas que a gente viu na aula passada. Aquela ideia do V igual a K vezes a concentração. Então, se eu tenho duas direções de equação química, eu tenho duas velocidades acontecendo. Então, eu consigo criar um modelo matemático para cada uma delas. Como assim? Vamos entender que essa equação genérica, ela existe aqui com M1 dando, modelo 1, né? Dando aí o modelo 2. Daqui para cá eu tenho a velocidade 1, de lá para cá eu tenho a velocidade número 2. Qual é a ideia? Vamos aplicar a lei da velocidade para os dois lados. Então, V1, eu tenho K1, que é a constante para a velocidade 1, vezes M1, que é o meu reagente. Se eu inverto o meu olhar e inverto a ordem, a direção dessa equação,
eu observo que o M2 ele passa a ser o meu novo reagente. Então eu tenho uma velocidade 2, né, vem dessa direção, direita para esquerda, onde eu tenho K2 vezes M2. Cara, repara que no equilíbrio as velocidades são iguais, então eu posso igualar esses dois modelos. Igualando os dois modelos, eu inverto aí os sentidos dos K's e toda constante que se divide por uma constante, ela gera pra gente uma nova constante, que nesse caso vai ser o Kc, conhecido como a constante de equilíbrio para concentrações. E aí, a gente entra na ideia das constantes, que é uma ideia muito interessante, que é basicamente você aplicar essa fórmula aí de produto sobre reagente. Lembrando que a concentração dos produtos e dos reagentes depende dos valores fornecidos e quem são os produtos e quem são os reagentes depende da equação química que você está trabalhando, tá? Aqui, como é o C, é uma constante de equilíbrio para a concentração. Então, esses valores aqui são todos em mol por litro, tá? Como ali do lado a gente tem o Kp, então é constante para pressão. Então, os valores são em atm. Lembrando que esse Np é como era na velocidade. Ele é o coeficiente de cada um deles. Vamos aplicar uma relação entre essas duas constantes, que é essa aqui, ó. Eu consigo relacionar o Kp com o Kc multiplicando o Kc pela constante dos gases por uma temperatura qualquer e por uma variação de mol. Então, Kp continua sendo o constante de pressão, Kc para a concentração, R é a constante dos gases, que tem um valor fixo, né, que é 0,082, a temperatura em Kelvin e o ΔN é a variação dos coeficientes estequiométricos da equação. Vamos aplicar aí uma questão da apostila, onde temos um recipiente de 12 litros que contém certa quantidade de PCl5 e foi aquecido a 250 graus. Então ele está me dando o volume e ele vai falar que no equilíbrio o recipiente tem 0,21 de PCl5, 0,32 tanto de PCl3 quanto de Cl2. E ele quer a constante de equilíbrio, ele quer o Kc. Cara, para a gente calcular o Kc, a primeira coisa é escrever a expressão do Kc. Repara que para cada equação essa expressão muda. Nesse caso não é diferente. Quem é o produto? É o PCl3 e o Cl2. Então Kc é produto sobre reagente. Lembrando que os produtos eles são, quando eu tenho mais de um, são multiplicados, tá? E embaixo o meu único reagente. Com a expressão do Kc em mãos, eu vou aplicar os valores. Só que esses valores têm que estar em mol por litro. Então eu preciso encontrar, ao invés de mol, o mol por litro, que é dividindo o mol de cada um por 12, que é o volume que ele forneceu. Então, dividindo isso, eu vou achar esses valores para cada um. Depois que eu encontrei os valores em mol por litro, aí eu aplico na fórmula, a fórmula que está pronta. Então, PCl3 é 0,0266, Cl2 00266 e o PCl5 00175. Coloco os valores ali, faço essa conta e vai dar um Kc de 004, tá? Então é assim que a gente aplica a expressão do Kc usando fórmula. Muito tranquilo, muito fácil. Tentem fazer aí então os exercícios da página 17 e aí a gente se vê na central de dúvidas para tirar suas dúvidas sobre essa questão aí de equilíbrio químico, tá? Galera, até semana que vem.